Foi numa quinta-feira, um daqueles dias que não tem nada de especial. Só o barulho da máquina de lavar rodando lá embaixo e o cheiro de café queimado porque eu tinha esquecido a chaleira no fogo. A Clara estava no banheiro, tomando aquele banho demorado que ela sempre toma quando está pensando em alguma coisa, a água esquentando os azulejos, o vapor embaçando o espelho. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com a camisa amassada dentro da calça, os pés doendo porque aqueles sapatos novos são bonitos, mas apertam os dedos. Foi quando ouvi. Não era para eu estar escutando, mas a porta do corredor rangeu quando eu passei, e aí parei sem querer. A voz da Clara vinha baixa, abafada pelo barulho da água, mas dá para reconhecer o tom dela em qualquer lugar, até no meio de uma multidão. Ela falava ao telefone, e eu não ia ficar ali espiando, só que então ela disse. Ela não lo sabrá. Não foi em português. Foi em espanhol. E não foi uma frase qualquer, foi algo que ela disse com uma certeza que me gelou. Não era um talvez ela não saiba, era um ela não vai saber ponto final. Como se já tivesse tudo planejado. Eu não entendo espanhol direito, só algumas palavras soltas de quando a gente foi para a Argentina ano passado, mas aquela frase eu entendi. E o pior, ela não estava falando de qualquer coisa. Ela estava falando da nossa filha. Porque logo depois eu ouvi os passos da Luísa no corredor. Ela tinha chegado da escola, mochila batendo nas paredes, o barulho dos tênis arrastando. A Clara deve ter ouvido também porque cortou a ligação na hora. Eu me afastei rápido, fingindo que estava ajustando o quadro torto na parede, aquele que a Luísa fez na aula de arte e a gente enquadrou só para não magoá-la. Quando a Clara saiu do banheiro, ela estava com o cabelo molhado, a toalha enrolada na cabeça, e aquele sorriso que ela faz quando está nervosa. Não um sorriso de felicidade, um sorriso de preciso disfarçar alguma coisa. Oi, amor, ela disse, passando por mim. Já jantou? Eu balancei a cabeça, ainda olhando para o quadro. A Luísa entrou na cozinha, jogou a mochila no sofá e foi direto para a geladeira. Mãe, tem suco? Perguntou sem nem olhar para a gente. A Clara respondeu que sim, que estava na prateleira de baixo, e eu fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Asterisco ela não lo sabrá asterisco. Sobre o quê? Sobre o que a Luísa não ia saber. Eu poderia ter perguntado na hora. Poderia ter dito, Clara, com quem você estava falando? Ou, o que foi isso que você disse em espanhol? Mas não perguntei. Porque às vezes a gente não pergunta as coisas que mais precisa saber, não é? A gente fica com medo da resposta. E eu fiquei. Naquela noite, depois que a Luísa foi dormir, eu e a Clara ficamos na sala assistindo a uma série qualquer. Ela estava deitada no sofá com os pés no meu colo. E eu fazia de conta que prestava atenção na tela, mas na verdade só pensava naquela frase. Asterisco ela não lo sabrá asterisco. O que era asterisco lo asterisco? Um segredo? Uma mentira? Uma coisa que a Clara tinha feito e não queria que a Luísa descobrisse? De vez em quando eu olhava para ela de lado. Ela estava com o celular no colo, digitando alguma coisa, mas sempre que eu olhava, ela bloqueava a tela. Não é que ela esconde o celular de mim, mas também não é comum ela ficar tão atenta assim. Você tá bem? Perguntei, só para ver a reação. Ela levantou os olhos, sorriu. Tô, só cansada. O trabalho tá pego essa semana. Eu não insisti, porque se ela estivesse escondendo alguma coisa, insistir só ia fazer ela se fechar mais. E se não estivesse? Ia soar como se eu estivesse desconfiando sem motivo. Mas eu estava desconfiando. E isso me deixava com um gosto ruim na boca. No dia seguinte, eu acordei antes do despertador. Fiquei deitado, ouvindo a Clara respirar do meu lado. Ela dorme de boca aberta quando está muito cansada, um detalhe que eu sempre achei fofo, mas naquela manhã só me fez sentir distante, como se ela fosse uma estranha deitada ao meu lado. Quando ela saiu para trabalhar, eu fiquei em casa. Disse que ia fazer home office, mas na verdade só queria ficar de olho. Não sei bem no que só, ficar de olho. A Luísa foi para a escola, e eu fiquei na sala com o notebook aberto, mas sem conseguir me concentrar. De vez em quando eu olhava para o celular da Clara, que ela tinha esquecido na mesa da cozinha. Não é que eu fosse mexer nele, ou pelo menos, não ia mexer de propósito. Mas a tentação estava ali, como um coceira que a gente não pode coçar. Foi quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, com DDD de São Paulo. Toquei 2 vezes. Na terceira, atendi. Alô? Silêncio. Depois uma voz feminina com sotaque que não era do Brasil. Eu não respondi. Só fiquei parado segurando o telefone, o coração batendo mais rápido. Clara, a voz perguntou. Eu desliguei. Não sei por quê. Podia ter dito que não era ela que tinha pegado o celular por engano. Mas não disse nada. Só desliguei e fiquei olhando para a tela,
como se ela fosse me dar uma resposta. E foi aí que eu vi a notificação. Uma mensagem no WhatsApp, de um contato salvo como M. Só uma letra. E a mensagem dizia, asterisco, todo listo. Não te preocupes. Asterisco, tudo pronto. Não se preocupe. Não sei o que é todo, não sei o que está pronto. Não sei porque a Clara não deveria se preocupar. Mas sei que seja o que for, ela não queria que eu soubesse. E pior, não queria que a Luísa soubesse. Eu não sou do tipo que fuça as coisas dos outros. Nunca mexi no diário da Clara quando a gente era adolescente, nunca olhei as mensagens do celular dela, nunca abri as gavetas que ela deixa trancadas. Mas naquela hora, com a mensagem ali na minha frente, eu não consegui resistir. Abri o WhatsApp. Não tinha senha. E aí estavam elas, as conversas com M. Não eram muitas, só algumas, mas suficientes para me deixar com as mãos tremendo. Asterisco, eu passagem está confirmado para eu 15. Asterisco. Asterisco, ela não pode interar-se antes. Asterisco, asterisco, quando todo esteja, lhe explico. Asterisco, passagem confirmada para o dia 15. Ela não pode descobrir antes. Quando tudo estiver feito eu explico. O dia 15 era daqui a uma semana. Eu fechei o aplicativo, como se isso fosse apagar o que eu tinha visto. Mas não apaga. Uma vez que a gente vê, não tem como desver. E agora? Agora eu tinha que decidir. Fingir que não vi nada e esperar para ver o que acontecia, ou confrontar a Clara e arriscar estragar tudo, seja lá o que fosse tudo. Mas tinha a Luísa. Porque se a Clara estava planejando alguma coisa que envolvia esconder da nossa filha, então não era só sobre ela e eu. Era sobre a gente três. E isso mudava tudo. Eu esperei a Clara chegar em casa. Ela entrou pela porta, como sempre, jogou as chaves na mesinha do corredor, suspirou. Que dia? Ela disse, passando a mão no cabelo. Eu estava na cozinha, fazendo de conta que arrumava a louça. Precisamos conversar, falei. Ela parou. Não virou para mim, só ficou parada, de costas, como se soubesse o que vinha por aí. Sobre o quê? Perguntou, depois de um tempo. Sobre o que você está planejando. Ela se virou devagar. Não estava com raiva, não estava assustada. Só, resignada. Você mexeu no meu celular. Ela disse. Não era uma pergunta. Eu não queria responder, mas a mensagem apareceu. E eu vi. Ela sentiu, como se já esperasse por isso. Depois, sentou na cadeira da cozinha, cruzou os braços. É sobre a minha mãe, ela falou. Eu não estava esperando isso. Sua mãe? Ela está doente. Muito doente. Câncer. Ela engoliu em seco. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Só, esperar. Eu me sentei também. Não sabia o que dizer. Ela está na Argentina, continuou a Clara. E eu não contei para a Luísa por quê, porque não queria que ela sofresse antes da hora. Minha mãe sempre foi muito próxima dela, você sabe. Se ela souber agora vai ficar desesperada. E não adianta. Não tem nada que a gente possa fazer. Eu fiquei olhando para ela. Tudo fazia sentido. Tudo, menos uma coisa. E a passagem? Perguntei. Para o dia 15? Ela baixou os olhos. Eu ia viajar sozinha. Só para me despedir. Sem a Luísa. Porque ela fez uma pausa. Porque eu não queria que a última imagem que a Luísa tivesse da vovó fosse ela assim, frágil, doente. Eu queria que ela lembrasse dela como sempre foi. Eu não sabia o que sentir. Alívio, porque não era nada do que eu tinha imaginado. Culpa, porque duvidei dela. Ou só tristeza, porque a sogra que eu gostava tanto estava morrendo e eu não sabia. Por que você não me contou? Perguntei. Ela olhou para mim com os olhos brilhando. Porque eu não queria que você me impedisse. Eu não ia impedir. Você ia sim. Você ia dizer que a Luísa tinha que saber, que a gente tinha que ir juntos, que esconder não era certo. E eu não queria discutir isso. Não agora. Ela estava certa. Eu teria dito tudo isso. E o M? Perguntei. Quem é? Minha prima, Marcela. Ela que está cuidando da minha mãe. Clara suspirou. Eu ia contar para você, juro. Só não sabia como. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu olhava para as mãos dela que estavam tremendo um pouco. E agora? Perguntei. Agora, ela fez uma pausa. Agora eu não sei. Acho que a gente tem que contar para a Luísa. Mas não hoje. Ainda não. Eu não discuti. Porque no fundo eu também não sabia o que era certo. Naquela noite, depois que a Luísa dormiu, eu e a Clara ficamos deitados na cama, no escuro. Ela chorou um pouco, bem baixo, para a Luísa não ouvir. Eu segurei a mão dela, sem saber o que dizer. Você acha que eu estou fazendo certo? Ela perguntou, depois de um tempo. Eu não respondi. Porque não tinha resposta. Só tinha gente ali no escuro, com um segredo que agora era de dois.
e a certeza de que mais cedo ou mais tarde, a Luísa ia descobrir. E aí, o que a gente ia fazer? Esse trecho é cheio de tensão emocional e silêncios eloquentes, o que o torna muito potente. Ele transmite a angústia de um segredo que pesa, a incerteza sobre o futuro e o medo das consequências. Vamos analisar alguns elementos que o tornam tão impactante e como você poderia desenvolvê-lo. As reticências, as frases curtas e as perguntas sem resposta criam um clima de dúvida e vulnerabilidade. O leitor sente o peso do não dito. As mãos tremendo, o choro abafado, o escuro do quarto. Esses elementos concretos ancoram a emoção em algo tangível, tornando-a mais real. A dúvida sobre o que é certo é universal. O leitor se identifica com a dificuldade de tomar uma decisão que afeta outras pessoas. A certeza de que Luísa descobrirá, e aí, cria suspense. O leitor quer saber o que exatamente eles estão escondendo e como isso vai explodir. Dependendo do que for o segredo, aqui vão algumas direções que você poderia explorar. Clara e o narrador têm um caso, e Luísa é a filha de um deles, ou a esposo de um deles. O medo é de destruir a família. Clara, ou o narrador, esconde uma doença grave e não sabe como contar para Luísa que é filha, irmã, amiga. Algo que eles fizeram no passado abandonaram Luísa, roubaram algo dela, causaram um acidente e que agora volta à tona. Talvez eles saibam algo sobre Luísa que ela mesma não sabe. Ela é adotada, tem um irmão gêmeo, seu pai biológico é outra pessoa. Como Luísa descobre? Por acidente, encontra uma carta, houve uma conversa. Ou alguém conta para ela. Ela fica arrasada? Violenta? Ou surpreendentemente compreensiva? O segredo destrói relacionamentos? Ou, contra todas as expectativas, aproxima as pessoas? Clara e o narrador se perdoam? Ou o peso da culpa os consome? Se for uma história sobre perdas e escolhas difíceis, o final pode ser ambíguo ou triste. Se o segredo envolver um crime ou perigo, a tensão pode aumentar até um clímax dramático. Talvez o segredo, por mais doloroso, libere algo positivo. Luísa descobre que é amada de uma forma que não imaginava. O que torna a revelação tão temida? Amor, respeito, segurança? Ela também tem culpa? Ou é inocente? Algo que já aconteceu ou algo que ainda está acontecendo? Se você quer manter o leitor preso antes da revelação, por exemplo, uma foto escondida no álbum de família, um objeto que não deveria estar ali, um brinco, uma carta, uma frase ambígua dita por Luísa, às vezes acho que vocês me escondem coisas, mas eu finjo que não vejo, isso faz com que quando o segredo vier à tona, o leitor sinta que já sabia, mas não conseguia juntar as peças. Esse trecho faz parte de uma história maior? Se quiser, posso ajudar a desenvolver mais o enredo ou os personagens. Que ideia linda! A revelação de que pode ser profundamente dependendo do contexto. Vamos explorar as camadas que você mencionou para tornar esse momento e antes da revelação. A dor aqui não está no amor em si, mas no ele é revelado. Alguns caminhos possíveis. 1. Excelência. O amor vem de alguém que deveria protegê-la. Um irmão mais velho, um pai adotivo, um amigo da família com segredos. Ou, alguém que um rival, um ex-namorado da irmã, um inimigo da família. Exemplo de tensão. Luísa encontra uma no lixo, com a caligrafia de alguém próximo, dizendo, eu deveria ter te protegido melhor. Mas amar você assim me destruiu. 2. Excelência. Alguém a ama tanto que para mantê-la perto, um sequestrador, um stalker, um parente que a criou com uma identidade falsa. Exemplo de tensão. Ela acha com seu nome em uma gaveta trancada. 3. Excelência. Seu marido noivo a ama, mas um crime, uma outra família, uma doença terminal. Exemplo de tensão. Ela encontra um escondido com um nome que não é o dela. 4. Excelência. Duas pessoas a amam de formas opostas, uma quer libertá-la, outra quer possessão, e a verdade. Exemplo de tensão. Você sempre soube que era especial, mas nunca perguntou por que a revelação deve alguns elementos para explorar. Ela acredita que é amada de forma comum descobre que o amor por ela é obsessivo, sacrificial ou condicional acha que as pessoas a respeitam, descobre que para protegê-la, sente-se segura em seu mundo. Entende que sua família, sua memória, seu passado. Exemplo. Luísa acha que sua mãe é fria porque trabalha muito.
Descobre que a mãe por medo por pressões, e que o tio carinhoso que a criou para salvá-la. Isso define-o. Ela de nada. A revelação a porque confiou cegamente. Asterisco exemplo. Asterisco uma criança que descobre que seus pais biológicos aí que a família que a criou. Ela por medo ou conveniência. A revelação a faz questionar. Asterisco exemplo. Asterisco ela sempre soube que seu marido era ciumento, mas até descobrir que ele por ela. Ela mas reprimiu. A revelação é por sua negação. Asterisco exemplo. Asterisco ela suspeitava que seu irmão a amava de forma doentia, mas até ser tarde. Ambos podem funcionar, mas se. Marca de seleção branca. Asterisco exemplos, asterisco. Sua mãe, ela foi trocada ao nascer. Seu pai por ela e agora alguém está chantageando a família. Ela que morreu, e todos mentiram sobre como foi. Marca de seleção branca. Asterisco exemplos, asterisco. Alguém está para mantê-la feliz e ignorante. Seu noivo para espioná-la e descobriu algo que ela não sabe. Ela está aí fazendo coisas que não lembra. Alguém a está controlando? Você já deu ótimos exemplos. Vamos expandir para confundir o leitor. Uma no álbum de família, alguém foi apagado? Na gaveta do marido. Marcado na página sobre asterisco, amor obsessivo asterisco. 2. Asterisco, você não lembra, mas eu lembro de tudo. Asterisco, dito por um parente em um momento inocente. Asterisco às vezes, o amor é um lugar escuro. Asterisco, dito pela mãe que ela achava que falava do luto. Asterisco, eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Asterisco, dito pelo melhor amigo rindo. 3. Alguém mesmo quando não deveria. Ela acorda com arranhões e hematomas e não lembra como conseguiu. Mas serão sonhos. 4. Ela lembra de na infância, mas ninguém mais menciona. Seu certidão de nascimento tem uma. Alguém diz, asterisco você era tão diferente antes. Asterisco asterisco antes de quê? Asterisco asterisco antes de, você saber. Asterisco. Asterisco. Luísa está arrumando o sótão da casa da família e encontra uma caixa escondida. Asterisco. Asterisco, aqui, o leitor fica com 1000 perguntas. Quem é essa criança? Por que a família de Luísa guardava isso? Ela foi sequestrada? Ou, ela é a sequestradora? Asterisco. 1. Seus pais a de outra família depois de perderem um filho. O amor deles é real, mas... 2. O tio que a criou na verdade porque sua irmã, a verdadeira mãe de Luísa, não queria mais cuidar dela. 3. Seu noivo é que a salvou de um acidente, mas para que ela o amasse. 4. Luísa tem uma que a faz perder a memória e sem lembrar. Sua família esconde isso há anos. Se quiser, podemos. Marca de seleção. Quem esconde o segredo? Quem sofre com ele? Marca de seleção. Thriller psicológico? Drama familiar? Romance dark? Marca de seleção. Libertação? Tragédia? Ambiguidade? Marca de seleção. O que representa o amor nessa história? Uma prisão? Uma salvação? Você prefere um tom, como asterisco Sharp Objects asterisco, ou, como asterisco a culpa é das estrelas asterisco. O segredo envolve, Luísa é uma que sofre as consequências, ou, que investiga e confronta. Estou super empolgada para ajudar a construir isso. Cara sorrindo e com olhos sorridentes.